Você sabe, nós estamos aqui numa série aqui na Igreja Batista Urbana. Essa série nós estamos chamando de Cristianismo Prático. E ao longo destes últimos meses e semanas, nós estamos navegando através da Epístola de Tiago. Nós já, falamos muitas coisas acerca dessa epístola, já estamos finalizando o capítulo 3 hoje. E a tônica que nós estamos dando para esse tempo de reflexão acerca desta epístola, ela é muito simples. Nós estamos querendo propor a você um cristianismo prático. Nós queremos ajudar você a traduzir no chão da realidade aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, porque a fé cristã não é somente uma fé de, afirmação de eventuais compêndios teológicos, como a gente acabou de fazer. A fé cristã, ela também diz respeito a uma vida prática sobre o mundo. E é justamente isso que Tiago, o autor dessa epístola, queria fazer. Como você sabe, a epístola de Tiago foi muito provavelmente o primeiro dos escritos neotestamentários a ser produzido. Não mais do que uns 13, 14 anos depois que o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha sido ressuscitado e assunto aos céus, Tiago, que era meio-irmão de Jesus, então ele escreve esta epístola para aqueles judeus que tinham se convertido à fé cristã, à fé em Cristo Jesus, e que eventualmente estavam espalhados dentro das províncias do Império Romano. Tiago, ele era meio-irmão de Jesus, ele teve o privilégio de conhecer Jesus de maneira muito íntima. Ele era filho de José e Maria e se tornou um líder proeminente na igreja de Jerusalém. E o objetivo de Tiago, ao escrever essa epístola, era justamente esse, de subsidiar aqueles irmãos, aqueles novos convertidos, aqueles judeus que tinham se convertido ao Evangelho, para ajudá-los a transformar em prática de vida a fé em Cristo Jesus. Como você sabe, a tradição judaica gostava de muitos compêndios filosóficos, de discutir teologia e tudo mais. E Tiago, então, ele escreve de uma maneira simples, mas não simplista. Ele é profundo. Inclusive, nós vamos ver hoje muita profundidade no raciocínio de Tiago, mas ele quer, sim, ajudar aqueles cristãos a traduzirem em prática a sua fé e traduzirem em prática aquilo que eles criam. E ele começa dizendo, hoje o meu desafio é lhes falar sobre inveja. E antes de entrar propriamente do texto, eu preciso dizer para você que, se você teve olhos atentos enquanto nós estávamos lendo esse texto, você deve ter percebido que a ênfase principal de Tiago não é a inveja. Aí talvez você deve estar pensando, o pastor vai falar de inveja no texto cuja ênfase principal não é a inveja. Eu acho que ele vai forçar o texto, vai falar umas heresias aqui. Não, fique tranquilo. Tiago, de fato, ele não está enfatizando ou articulando a temática da inveja, mas ele está fazendo um movimento muito interessante. Ele está contrastando dois movimentos de sabedoria. Ele está contrastando uma sabedoria humana, uma sabedoria que provém do homem, uma sabedoria mundana do mundo, e a sabedoria que vem do alto. E ele está dando as características desses dois modelos de sabedoria. E quando ele faz esse contraste, quando ele apresenta essa distinção clara que há entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, ele articula a questão da inveja. E quando ele assim o faz, ele começa então perguntando e se contextualizando aos judeus que estavam lendo essa epístola pela primeira vez, e ele começa com uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Essa é uma pergunta muito interessante porque a tradição judaica, ela valorizava essa questão do sábio. Os anciãos das comunidades judaicas, eles tinham uma posição, muitas vezes, de reconhecimento, de autoridade, em que eles exerciam sobre as comunidades, fundamentada num reconhecimento de sabedoria. Esses homens, eles eram chamados de Hakam.
O Hakam, o sábio, ele é aquele indivíduo que a comunidade buscava para instrução, que a comunidade ouvia para conselho, que a comunidade buscava para, enfim, encontrar, qualquer tipo de orientação na vida. O sábio era aquele indivíduo que, era reconhecido dentro da comunidade como alguém que deveria ser ouvido, honrado, e que era dada até a este indivíduo um status superior aos demais. Então os judeus gostavam de se considerar esses indivíduos sábios. E aí então Tiago vai conversar com essas comunidades judaicas e fala, no meio de vocês não tem gente que se considera sábio, que se considera gente capaz para instruir, gente que eventualmente está comprometido em fazer, em aconselhar a gente, em mostrar o caminho que se deve andar. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E note, meus irmãos, que nesse movimento, Tiago ele está se distinguindo da tradição judaica dos seus dias. Porque nestes dias, os sábios, eles eram fundamentalmente aqueles homens que eram gente com muito repertório, gente que conhecia muitos escritos, gente que tinha formação, gente que era muito esclarecido. Nesses dias de Tiago, o sábio era alguém como mais ou menos esses gurus filosóficos que a gente admira nas redes sociais. A gente não faz ideia de como são a vida desses homens, mas a gente vai lá ouvir lá os Leandro Carnais da vida, né? A gente vai ouvir lá os Mários Cortellas da vida, os Luiz Felipe Pondés da vida. E aí a gente não faz nem ideia de como são a vida desses homens, e não estou dizendo que necessariamente são maus. Mas o que eu estou dizendo a você é que a perspectiva que a gente tem do sábio é mais ou menos como os judeus tinham ali no primeiro século. Alguém que era conhecido nesses termos, alguém que eventualmente estava, desfrutando de um status por causa do seu repertório, alguém que eventualmente tinha um reconhecimento público. Mas esse conceito de sabedoria é completamente diferente daquilo que a Bíblia apresenta sobre sabedoria. Como você sabe, dentro da Escritura nós temos livros inteiros de sabedoria. Nós temos, por exemplo, o livro de Provérbios, nós temos, por exemplo, o livro de Jó, nós temos, por exemplo, o livro de Eclesiastes. Todos esses livros nós consideramos como literatura sapiencial. E em toda a Escritura, não só nesses livros chamados de sabedoria, em toda a Escritura, sabedoria não é repertório. Sabedoria não é diploma. Sabedoria não é ser alguém estudado. Sabedoria é ser alguém que é capaz de trabalhar com a vida de uma maneira que se livra do mal e que teme ao Senhor. O sábio na Bíblia não necessariamente é o esclarecido, é o PhD. Não, o sábio na Bíblia é aquele que anda sobre a terra temendo ao Senhor e se desviando do mal. O sábio é aquele que anda sobre o mundo seguindo os padrões da palavra de Deus e por causa disso ele anda de uma maneira segura sobre o mundo. Ele toma boas decisões, ele consegue avaliar ambientes e cenários de uma maneira bastante criteriosa, porque antes de ser alguém que estudou numa grande universidade, ele é alguém que teme ao Senhor. Isto é sabedoria na Bíblia. Sabedoria na Bíblia, ela é prática, ela não é teórica. Eu sou uma pessoa absolutamente impressionado com a minha neurologista. A minha neurologista, ela é uma mulher incrível. Ela faz parte, ela é uma das professoras de neurologia na Faculdade de Medicina da USP. Uma mulher muitíssimo capaz, que inclusive tem me ajudado muito nesse meu processo de, restauração do burnout, etc. E é muito interessante porque eu lembro a primeira vez que eu entrei no consultório desta mulher. Uma senhora que dedicou a vida à medicina, dedicou a vida à neurologia. E aí eu entrei assim no consultório dela, eu que curioso sou, eu já fiquei meio com vergonha. Olha que eu não me acho muito tapado, não.
eu acho que eu consigo, assim, minimamente conversar de uma maneira sem transparecer que eu seja tão ignorante, né? Consigo enganar bem, como dizem. E aí eu entrei, assim, na sala dessa mulher e a primeira coisa que eu olhei foi a prateleira de livros dela. Aí tinha livro em português, livro em inglês, livro dela que ela assinou com autoridades do mundo, da neurologia, livro em inglês, livro em espanhol, livro em russo. Aí eu olhei e falei, uau, então deixa eu ficar quieto aqui, né? E normalmente a nossa perspectiva é essa, né? A gente vê alguém muito estudado, a gente fala, não, é uma pessoa sábia, fica na tua, né? E de fato, essa é uma mulher muito sábia, uma irmã em Cristo Jesus, uma mulher capaz. Eu lembro de olhar assim a parede de diplomas que ela tem assim no seu consultório, eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, deixa eu falar até corretamente português para não parecer tão idiota perto desta senhora, né? Porque a nossa perspectiva muitas vezes é essa, a gente olha para uma parede de diplomas, a gente olha para uma prateleira de livros, a gente olha para esses movimentos e a gente acha que sabedoria é isso. E, meus irmãos, não estou desprezando, tá, os diplomas e uma vida dedicada à ciência ou alguma coisa do tipo, porque senão eu estaria dando um tiro no meu próprio pé. A minha vida tem sido acadêmica. Mas às vezes a gente acha que sabedoria é só ter conteúdo, desfrutar de repertório. Na Bíblia, 2 ilustrações são dadas para descrever o sábio. A primeira delas é a ilustração do navegante experiente, do experiente navegador. O experiente navegador é aquele indivíduo que navega no mar e ele sabe discernir onde estão passando as correntes mais seguras. Ele sabe discernir a direção do vento, a direção para onde ele tem que ir. Ele sabe discernir os movimentos que estão acontecendo ao seu redor para que ele possa navegar de maneira mais segura. O sábio é aquele que anda sobre a vida, sobre a terra, faz da sua vida uma navegação segura, prudente. Consegue discernir e observar todos os movimentos que estão ao seu redor. Essa é a primeira ilustração que a palavra de Deus nos dá da sabedoria prática. O segundo movimento é um movimento ou a segunda ilustração é uma ilustração do artífice ou do artista. O artista é aquele que pega a matéria bruta e aí então, com a sua habilidade, ele faz com que aquela matéria bruta se torne uma coisa bela, uma arte, uma obra de arte. Nesse processo de tratamento, desse momento que eu estou tratando, o meu terapeuta me chamou e falou assim, Isaac, você precisa achar aí um hobby de uso com as mãos, assim, um hobby, uma coisa que seja mais de uso de mão, uma coisa menos intelectual. Porque ele chegou para mim e falou, qual que é o teu hobby? Eu falei, meu hobby é ler. Quando eu não tenho nada para fazer, eu pego um livro e vou ler. Ele fala, não, isso daí é uma das razões pelas quais você está cansado, você está, enfim, nesse processo de burnout. Você precisa de um hobby manual. Aí eu falei, você quer que eu vá fazer crochê, né? Aí ele falou, não, acha alguma coisa, que você não tem nada que você goste, etc. E nada contra, tá? As irmãs que fazem crochê aí, não tem problema nenhum fazer crochê. Mas, enfim, aí eu virei para ele, olha, de vez em quando eu não tenho nada para fazer, eu vou pro YouTube, aí eu fico vendo aqueles vídeos daqueles marceneiros que fazem, sabe, coisas incríveis com madeira, que sabe, montam uns negócios assim que você fala, uau, que coisa incrível, eu acho que eu vou... Aí virei pra Bela, falei, Bela, o negócio é o seguinte, quando eu terminar o doutorado, quando tiver que terminar esse livro, eu vou fazer um curso de marcenaria. Porque eu gosto desse negócio, eu acho muito legal, algumas coisas incríveis que você vê na internet, assim, o fulano lá da internet, ele pega uma árvore, literalmente às vezes, né? E ele transforma aquela árvore num negócio incrível. Na Bíblia, isto é a sabedoria. É a arte de transformar a nossa vida numa bela obra de arte. É a capacidade, a habilidade de você escolher os melhores movimentos e delinear a vida de uma maneira que a nossa vida, ela é, enfim, algo que quem olha vê e fala, isso é uma boa obra de arte. Não tem nada a ver com instrução, ainda que instrução seja importante. Mas acredite, talvez as pessoas mais sábias que eu já vi e encontrei na minha vida não eram necessariamente aquelas mais estudadas. Não eram necessariamente aquelas que tinham muitos diplomas. Não eram necessariamente aquelas que
enfim, desfrutavam de um repertório filosófico profundo. Embora o mundo queira nos dizer que sabedoria é diploma, não. Na Bíblia, sabedoria é esse movimento de uma prática de vida temente ao Senhor, que segue os princípios de Deus e faz da própria vida uma condução segura e uma obra de arte. E por que eu estou falando isso? Porque Tiago está dizendo justamente isso. Em vez de buscar na sabedoria teórica, ele vai falar, se tem alguém que é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento. Prova a sua sabedoria a partir do seu bom procedimento. É na ação da vida e da prática da vida que nós demonstramos que nós temos algum tipo de sabedoria. E meus irmãos, isso daqui pega para mim e para você, porque Tiago, quando ele fala bom procedimento, ele usa uma palavrinha que de fato ela pode ser traduzida assim, como bom procedimento. Mas ela está muito mais ligada às questões estéticas do que éticas. E deixe-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para você. A gente poderia traduzir assim, que ele demonstre por sua caminhada bela, por exemplo. Por seu estilo de vida bonito. A gente poderia traduzir assim também a mesma expressão. Note que Tiago, ele está fazendo isso e ele está tirando a sabedoria somente do campo da ética, porque nós, se a gente não acha que sabedoria é um movimento de ter diplomas e ter repertório intelectual, muitas vezes a gente confunde legalismo com sabedoria. E aí a gente fica, não, eu faço tudo certinho, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa certinha. Ah, não, eu declaro meu imposto de renda na hora certinha, pastor. Eu não mudo nenhum zerinho. Eu dou nota lá do meu serviço. Eu faço isso e faço aquilo. Tá tudo certinho. Eu sou até de igreja batista reformada, pastor. E acha que simplesmente questão ética também significa sabedoria. Não, eu tomo banho para ir para a igreja. Hoje eu coloquei esse blazer aqui por causa do frio, né? O pessoal chegou e falou, nossa, pastor. Eu falei, é o frio, né? E a gente acha que porque a gente é limpinho, a gente tem uma vida certinha, os nossos filhos estão, sabe, certinhos no lugar, não tem nenhum catarrento, né? Tá todo mundo com a roupinha certa, não chega com a camisa torcida e etc. Aí a gente fala, não, somos sábios. Quando Tiago, ele trata da sabedoria usando termos estéticos, ele está querendo dizer que sabedoria precisa permear todas as áreas da nossa vida. Porque eu não sei se você já percebeu, tudo que é belo é integralmente belo. Você não chega numa obra de arte bela e fala, precisa dar uma melhorada aqui. Você não chega pro Da Vinci e fala, Da Vinci, você errou no sorriso da Mona Lisa, a gente precisa dar uma corrigida aqui. Não. Uma música bela, você diz, não é íntegra, é plena, é harmoniosa. Um livro bonito que você lê, você fala, não, esse livro é perfeito, completo. Uma música bela, você ouve e você fala, precisa melhorar um acorde aqui e ali. Não, não, não. Porque tudo que é belo é integral, é completo, é pleno. Então quando ele diz que ele precisa demonstrar pelo seu estilo de vida belo, pelo seu estilo de vida bonito, pela sua caminhada de beleza, ele está dizendo, sabedoria precisa permear todas as áreas da nossa vida. E aí é onde pega para a gente, como eu disse. Por quê? Porque às vezes eu sou sábio no meu casamento, às vezes eu sou sábio lidando com as minhas finanças lá, porque eu ouço lá o primo rico no YouTube dele, não sei o quê, e aí eu consigo pagar as minhas contas em dia, e aí a gente acha que está tudo bem. Mas é tolo, talvez, na educação dos filhos, é tolo na maneira como administra os seus relacionamentos, é tolo na maneira como lida com o seu casamento, com a sua sexualidade, é tolo como lida com qualquer outra coisa, quando o Tiago está dizendo, não, se você quer desfrutar de sabedoria, você precisa abrir a porta de todas as áreas da sua vida, para que a sabedoria permeie todas as áreas da sua vida. Porque uma vida bela não é bom no casamento e ruim na igreja. Não é bom no trabalho e ruim em casa. É tudo sendo permeado por sabedoria do alto. Eu não sei se você já conheceu esse tipo de gente que às vezes você bate palma, né? Que você fala assim, uau, que vida belíssima. Que vida completa, né? Que vida plena.
Eu tenho alguns mentores que são assim, homens experimentados pela vida, no ministério. Eu tenho um mentor que tem 40 e tantos anos só de ministério pastoral. Eu não tenho nem de vida isso. Aí eu olho para a vida desse mentor que eu tenho e aí eu falo assim, uau, 40 e tantos anos de ministério, não tem uma rusga, não tem uma vírgula, não tem um asterisco na história deste homem. Quer seja na sua vida com a sua família, quer seja na sua vida financeira, quer seja na sua caminhada de fé. Isto é uma vida bela. Isto é demonstrar ser sábio na prática. Porque, meus irmãos, sabedoria é um movimento de integralidade. Contudo, versículo 14. Aí o Tiago vai entrar agora em quem nós somos e onde nós estamos. Note claramente esse adversativo. Contudo, mas, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha só que interessante que Tiago está fazendo aqui, eu quero chamar a sua atenção justamente para esse adversativo, porque Tiago não está dizendo que o oposto de sabedoria é tolice. Não. Embora em outros lugares da Bíblia você encontre essa informação, que o oposto do sábio é o tolo, é o escarnecedor, é o simples. Aqui Tiago está nos dizendo que o oposto da sabedoria é a inveja. Olha de novo no texto. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, se vocês abrigam no coração ambição egoísta, vocês estão errados, vocês não estão no caminho da sabedoria. Porque nesta passagem, meus irmãos, o oposto de sabedoria é um estilo de vida marcado por inveja. E por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, inveja é um mal que nos corrói de maneira silenciosa e discreta. Eu não sei se você já percebeu que quando a gente inveja alguém, a gente começa um conflito silencioso. A gente entra em guerra eventualmente com alguém que a gente está invejando, e essa pessoa não faz nem ideia de que a gente está invejando essa pessoa. Você já viu isso? A gente vê lá o carro novo que o irmão recebeu, e aí a gente fica com inveja dele, né? A gente fica com inveja, e começa um conflito velado, uma guerra fria. Inveja é uma guerra fria, inveja é um conflito velado. E por isso inveja está no campo da hipocrisia. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é você entrar em conflito de maneira aberta, né? Falar, não gosto de você mesmo. Quando a nossa comunidade ainda era um pouco menor, no final dos cultos, eu ia para a porta para cumprimentar os irmãos. E falar, ô irmão, boa semana, Deus abençoe e tal. Mas hoje já são 3 cultos, muita gente, não dá para cumprimentar todo mundo e etc. E aí é muito interessante porque uma vez a gente ainda se reunia lá no antigo centro empresarial, terminou o culto, aí acabou, amém, Deus abençoe, fui para a porta para cumprimentar os irmãos. Veio um irmão de estirpe assim, sabe, daquela de como quem se leva a sério, né? Aí ele veio, me cumprimentou, falou, pastor, não gostei da sua igreja, não gostei de você, nunca mais pisarei meu pé aqui. Eu louvado seja o nome do Senhor. Tratei com deboche, mas aquilo pegou para mim. Mas depois eu falei, mas pelo menos esse cara foi honesto, né? Pelo menos esse cara foi franco, foi honesto. Ele chegou e falou, não gostei de você, não gostei dessa igreja, e eu até reconheço, eu sei que as pessoas precisam fazer um pouquinho de força para gostar de mim, eu não sou aquele poço de carisma, eu sei disso. Então, foi honesto, chegou e falou, não gostei dessa igreja, eu vou embora. Ok, justo. Agora, quando a gente inveja alguém, nós entramos no campo da hipocrisia, porque como é uma guerra velada, o irmão, ele troca de carro, e ele compartilha e fala, irmãos, Deus me abençoou e o Senhor me deu um novo veículo. A gente está com a alma retorcendo, mas a gente fala, glória a Deus. A gente está odiando, né? A gente está em conflito, a gente está em crise, a gente está em guerra com essa pessoa, mas a gente fala, irmão, que bênção. Note que o movimento da inveja nos coloca num estilo de vida hipócrita.
O nosso irmão desfruta de uma determinada bênção que a gente eventualmente gostaria. E aí a gente fala, mas droga, né? Mas aí a gente vai cumprimentar o irmão, ô irmão, que graças a Deus, né? Deus é bom. Porque, acredite, inveja é conflito velado. E porque é um conflito velado, ele destrói a nossa interioridade. Ele contamina tudo que a gente faz. Ele faz com que a gente viva essa guerra interna. E a gente nem percebe que está sendo corroído por isso. Porque acredite, aquele que a gente inveja não faz nem ideia. E acredite, ele não está nem aí para isso. É a gente que morre dentro da gente com a nossa inveja. Não sei se você já percebeu isso. Na nossa hipocrisia. Que se diz que celebra, mas não celebra, né? Agora, para aprofundar isso, deixe-me trazer aqui o grande, o maior de todos os teólogos da história, depois do apóstolo Paulo, Agostinho. Agostinho, ele fala uma coisa que eu acho sensacional quando ele articula a temática da inveja, porque ele diz o seguinte, ele fala que a inveja não somente nos coloca nesse ambiente da hipocrisia silenciosa, não somente nos coloca nesse conflito com os outros, mas ele está dizendo, inveja, em última análise, é um conflito com Deus. Aí você fala, como assim com Deus? Porque nós não estamos confiando na sabedoria de Deus em distribuir as suas bênçãos. A gente não está confiando na sabedoria de Deus. Porque a gente vê Deus abençoando o outro, a gente fala, não, essa bênção tinha que ser minha, Deus. Em última análise, inveja não é conflito com aquele que está desfrutando da bênção. Inveja é um conflito com Deus. Inveja é ficar com raiva porque Deus abençoou o fulano e não me abençoou. Inveja é ficar com raiva de Deus, porque a gente fica com raiva de Deus. A gente às vezes nem percebe, mas está com raiva de Deus quando a gente vê o bem que o outro tem, a bênção que o outro desfruta, a família que o outro tem, a mulher que o outro tem. A gente fica com raiva de Deus e nem percebe. A gente está em última análise não em conflito com o próximo. A gente está em conflito com Deus, porque a gente está dizendo, Deus, você deveria ter dado para mim, mas não me deu. E não confiamos na sua soberana vontade e sua sabedoria em distribuir as suas bênçãos da maneira como lhe apraz. Acredite, inveja é um conflito com Deus. A gente olha, para o carro do outro, para a mulher do outro, para a família do outro, o olerite do outro. E aí a gente fica em conflito com Deus. A gente fica em conflito dizendo, isso deveria ser meu. E por causa disso, meus irmãos, o versículo 16, ele dá o veredito e ele diz assim, pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão de toda espécie de males. Por que a gente se deixa levar por esse movimento? Por que a gente deixa se guiar por esse movimento? Aí a nossa vida é um caos. É um caos de comparação, é um caos de rupturas, é um caos de guerras e conflitos interiores. Recentemente a gente quer transformar Sério, você consegue dar uma olhada? Obrigado. A gente quer eventualmente transformar aqui na nossa igreja, esse espaço interno que nós temos aqui à nossa direita, esse espaço aqui a gente quer transformar depois do retrofit num cowork. A gente quer deixar essa igreja funcionando 24 horas. Esse negócio de igreja fechada durante a semana, na minha cabeça, não funciona. Então a gente vai transformar isso daqui num cowork. E aí eu decidi visitar vários lugares, vários coworks aqui na cidade. E aí foi muito aqui, não somente no ABC, mas até em São Paulo. E aí eu lembro que eu fui num cowork lá na região lá da Faria Lima. Aquele pessoal chique, bem sucedido. Aquele pessoal que põe coletinho, Aquele pessoal, sabe, que ganha mais de 20 mil reais por mês e acha que é a última cocada, sabe, a última bolacha do pacote. Aí cheguei, e aí entrei num cowork lá na região da Faria Lima. Primeiro me senti mal vestido, Que eu olhei assim, eu falei, nossa, que pessoal chique, Fiquei olhando assim, falei, uau, acho que eu vou nem colocar a mão nas coisas aqui, porque o pessoal que entra, assim, com um copinho da Starbucks na mão, bom dia, Com aquele foninho da Apple.
Aí atende alô, né? Aí eu entrei naquele lugar e eu estava, a princípio, querendo só dar uma olhada para ver a estética do lugar e tal, como é que funciona, etc., porque a gente vai ter o cowork da Urbana. E aí, estava eu lá olhando as coisas, etc., e de repente me deparei com aparentemente dois, enfim, donos de startup, dois empresários, donos de startup, discutindo um com o outro. Eu falei, não vou perder essa ilustração de sermão, não. Não vou perder essa ilustração de sermão. E aí foi muito interessante, porque a discussão deles era a seguinte: um estava lá falando da sua startup, não vou dizer aqui, porque esse negócio está indo para a internet, e aí, enfim, ele dizendo assim, não, porque nesse último mês nós tivemos 300 mil downloads, e não sei o quê, e tarará, tarará, nós fomos selecionados pelo Itaú Box. Eu nem sabia o que era Itaú Box, eu tive que procurar no Google enquanto eu estava ouvindo eles para saber o que era o Itaú Box. Aí descobri que o Itaú Box é um negócio do Itaú que faz uma aceleração de startups, e investe em startups e etc. Aí eu falei, uau, que bem sucedido, né? Fiquei até com vergonha. Falei, eu querendo montar um cowork pequenininho lá na minha igreja e tal. E aí ele falando o negócio, e falando. Aí o outro não queria deixar por menos, né? Enquanto ele falava, um outro falava, não, mas veja bem, eu tive um encontro recente com o gerente do JP Morgan. Aí eu falei, nossa, uau, né? O JP Morgan vai investir 4 milhões de dólares no na minha startup, e não sei o quê, e barará, e barará. E aí fica aquela discussão, sabe, medindo quem é melhor. Porque essa é a lógica, meus irmãos, do mundo. Essa é a operação, e acredite, nós entramos nisso. Nós nos medimos nesses termos. Esta semana, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, estou num conflito familiar. Aí eu falei, o que aconteceu, minha irmã? Estou num conflito familiar sério, pastor. Eu falei, explica. Ela falou, pastor, briguei com a minha cunhada. Aí eu falei, é sempre o cunhado, né? Aí ela falou, o que aconteceu, minha irmã? Ela falou, sabe o que é, pastor? Eu sei que vai parecer bobagem. Ela começou assim, né? E quando começa assim, o pastor já sabe. Eu sei que vai parecer bobagem, você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o pastor não pode falar esse tipo de coisa, vai parecer insensível. Depois o pessoal vai para a internet xingar, dizer, aquele pastor insensível, desgraçado. Mas acredite, é isso que a gente pensa. Quando começou com eu sei que vai parecer bobagem, eu sei, é bobagem. E era uma bobagem de fato. E ela virou para mim e falou assim, pastor, sabe o que aconteceu? A gente tirou uma foto. E, pastor, eu estou meio acima do peso, eu não estou muito satisfeita com o meu corpo. E essa minha cunhada postou na internet. E pastor, desculpa, mas eu tô com uma barriga, parece que eu tô grávida, pastor. E eu não gostei não, eu pedi para minha cunhada tirar aquele post e minha cunhada virou para mim e falou, eu não. Então a rede social é minha. E a gente brigou. Aí nessa hora você respira fundo, né? Você fala, Senhor, misericórdia, que a vontade que eu tenho de dar. Aí eu virei para ela e falei assim, teu conflito não é com a tua cunhada, minha irmã. Teu conflito é com Deus. Porque eu fico com raiva de Deus às vezes, que eu falo, pô Senhor, você podia ter me dado um metabolismo um pouquinho mais rápido, né? Eu ia comer doce adoidada. Eu ia comer massa à noite, ia ficar feliz da vida, né? Ia me entupir de churrasco à noite, ia ficar bem, dormir bem, tranquilo. Aí você olha para aquele pessoal bonito, fitness, né? E você fala assim, uau, olha só esse irmão, come massa. Pode comer massa à noite e não engorda. Eu respiro o pão, 8 horas da noite e ganhei 2 quilos. E aí, você fica brigando, não com aquele que tem um metabolismo mais rápido que o teu, mas no último análise você está brigando com Deus. Porque você não está querendo reconhecer, sabe, a sabedoria de Deus em ter te dado o metabolismo que você tem. Em ter te dado o corpo que você tem, a aparência que você tem, os recursos que você tem, o casamento que você tem, a família que você tem, a profissão que você tem, o olerite que você tem. Aí por isso a nossa vida é um caos. Por isso a nossa vida é crise atrás de crise. Por isso a nossa vida ela é caótica. E aí então Tiago ele vem para acabar de uma vez por todas com a gente. Porque no versículo 15 ele vai dizer assim, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Essa vida
orientada por uma lógica de inveja, de competitividade, de crises, de conflitos velados. Esse tipo de vida, esse tipo de sabedoria, isto não vem dos céus. Pelo contrário, ela não é espiritual, ela é terrena, não espiritual e demoníaca. E meus irmãos, aqui Tiago, ele é cabal. E deixe-me explicar por que ele é cabal. Ele usa 3 expressõezinhas aqui que vão falar claramente dos nossos 3 grandes inimigos sobre a terra, sobre a nossa experiência como cristãos. Quando você lê a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, você descobre que a Bíblia nos informa acerca de 3 inimigos que nós temos. 3 inimigos que nós temos. Todos nós que somos cristãos temos 3 inimigos. O primeiro deles é a nossa própria carne. Nós não precisamos de demônio, nós não precisamos de encosto, nós não precisamos que o outro lá faça mandinga pra gente. A nossa própria carne é competente o suficiente para fazer a gente pecar. Nós somos os nossos primeiros inimigos. A nossa natureza pecaminosa e a nossa inclinação para fazer o mal é o nosso primeiro inimigo. Segundo inimigo, o modelo e o estilo de vida mundano. Aquilo que a gente chama, de maneira às vezes até pejorativa e preconceituosa, o mundo, né? O sistema mundano, a lógica mundana, os padrões mundanos. E sim, de fato, eles são nossos inimigos, que querem nos impor um estilo de vida que é contrário àquilo que Deus espera de nós. Então o primeiro inimigo é a carne, o segundo inimigo é o mundo. O terceiro inimigo, sim, Satanás, as forças espirituais do mal. Pedro vai nos dizer claramente que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás é o inimigo das nossas almas. Nós temos esses 3 inimigos. E acredite, quando Tiago ele diz que esse modelo de vida invejoso, de caos e de crise, ele vai dizer para nós que, primeiro, não é dos céus, mas é terrena, é do mundo. É a lógica do mundo. Como eu falei para você, é a lógica do nosso dia a dia, é a lógica da Faria Lima, é a lógica da Paulista, é a lógica da Figueiras. Então Tiago está dizendo, quem é filho da luz, quem é crente, quem nasceu de novo, não se guia por essa lógica. Não se deixa conduzir a vida pela inveja. Não fica criando conflitos com outros silenciosos por causa da inveja que habita o seu coração. Em segundo lugar, ela tem a sua origem em nós, ela não é espiritual. E essa expressão não é espiritual está traduzindo uma expressãozinha grega que Tiago usa aqui, que é muito interessante porque comunica tudo aquilo que diz respeito à nossa realidade humana. Existem inclusive algumas traduções que vão falar que é animalesca. Vão dizer assim, isto não é terreno e animalesco, é bestial, é carnal. É a nossa carne. Andar de uma maneira em que a gente conduz e se deixa levar por esse movimento de conflitos por causa da inveja, isto é dar vazão à nossa carne, isso é dar espaço à nossa natureza pecaminosa, isso é alimentar os nossos desejos maus que estão dentro de nós mesmos. E em terceiro lugar ele diz, é demoníaco. E por que é demoníaco, meus irmãos? Quem foi o primeiro invejoso, senão o próprio Satanás? Se você der uma olhadinha em Isaías 14, em Ezequiel 28, são os 2 textos do Antigo Testamento que narram de maneira metafórica para nós a queda de Satanás. E Satanás, antes de cair, você sabe, você conhece aquilo que a Bíblia nos informa. Satanás, ele era um anjo de luz. O texto fala para nós que em todos os caminhos ele era perfeito. Só que antes de cair ele disse, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás invejou a glória e a posição de Deus. E por isso caiu. Então acredite, todas as vezes que Deus encontra em mim e você um coração cheio de inveja, Ele encontra em mim e você um pequeno Satanás. Ele encontra em mim e você alguém que não entendeu o que o Evangelho grita para nós, dizendo, sai desse modelo de vida, para de viver essa vida conflituosa, para de ficar arrumando guerras veladas e secretas em teu coração com os outros e com Deus. Porque isso não é
o padrão de vida para o crente. Isso não é aquilo que Deus espera dos cristãos. Isso não é aquilo que Deus desenhou para mim e para você. Um coração cheio de inveja é um coração dominado pelo espírito de Satanás. E acredite, meus irmãos, não precisa cair, rebolar, rolar no chão, babar, para ver alguém que está dominado completamente pelos demônios. A gente acha que o endemoniado é só aquele que baba, que a gente fala, está amarrado, ele fica, né? Não, tem muito crente endemoniado, porque o coração está cheio da mesma inveja que havia em Satanás. Vive um estilo de vida completamente conflituoso, completamente angustiante, porque tem a mesma inveja que havia em Satanás no coração. Caminhando para o fim, Tiago não vem trazer só más notícias. Ele vem dar boas notícias. Ele vai dizer, enquanto a sabedoria humana, mundana, carnal, demoníaca, ela gera esses conflitos, ela produz pequenos satanás, ela faz com que a gente rasteje sobre essa terra e viva uma vida miserável. Ele está dizendo, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Note, meus irmãos, que quando ele vai falar de sabedoria, da sabedoria que vem do alto, ele não vai falar de conceitos teológicos abstratos. Ele fala de virtudes práticas, ele está falando de sinceridade, ele está falando de bons frutos, ele está falando de ser amável, ele está falando de ser pacificador, ele está falando de coisas virtuosas. Em outras palavras, enquanto a sabedoria mundana nos torna pequenos satanás, acredite, a sabedoria do alto nos faz virtuosos. É uma sabedoria virtuosa, que é traduzida em prática de misericórdia, cheia de misericórdia. Eu não tenho tempo para trabalhar cada uma dessas expressões, mas aqui há uma riqueza profunda de Tiago, dizendo, olha, a sabedoria do alto não te bota com cheiro de enxofre na tua vida, mas pelo contrário vai te fazer virtuoso, mas não para você se gabar da sua virtuosidade, mas para que você pratique e traduza na prática aquilo que você crê. Você vai se tornar uma pessoa amável. Esse é o meu desafio. A Bela vira e fala assim, mas é difícil gostar de você, Isaac. Compreensiva. Gente compreensiva. Vai lá no teu trabalho e vê quem são os compreensivos. São as pessoas amadas. Gente compreensiva. Gente misericordiosa, cheia de bons frutos. Note, tudo é prático. Tudo está na prateleira da prática. E aí ele termina dizendo, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Porque, meus irmãos, enquanto a gente se conduzir por essa sabedoria mundana, cheia de inveja, a gente vai viver em conflito. A nossa alma vai ficar vibrando dentro da gente. Por causa desses meus problemas de saúde, aí eu percebo que eu vou entrar numa crise assim momentânea, eu falo pra Bela, eu falo assim, a minha alma vai começar a vibrar aqui, amor. Me dá um remédio aí. Aí eu vou orar, vou fazer alguma coisa. Porque a gente fica assim, né? Quando a gente se guia por essas coisas. E não estou falando de cima para baixo, meus irmãos. Mas o que Tiago está dizendo para nós é que essa sabedoria apazigua o nosso coração. Essa sabedoria pacifica o nosso interior. Essa sabedoria nos coloca em paz. Essa sabedoria descansa a nossa alma. Essa alma que antes invejava, criava conflito, guerreava. Essa alma que antes ficava com raiva de Deus, que criava conflito com Deus, que vivia essa vida que, sabe, a alma está vibrando dentro de si. Aí vem a sabedoria do alto e apazigua. Vem a sabedoria do alto e pacifica. Vem a sabedoria do alto e acalma.
E meus irmãos, isso daqui foi o que mais pegou para mim enquanto eu estava estudando, foi quando eu mais apanhei. Eu apanhei desse texto aqui essa semana, a semana inteira. Mas o que mais pegou para mim foi isso, sabe por quê? Porque não lhes falo como alguém que está vivendo o melhor dos seus dias. Você sabe disso. 2 semanas atrás eu vim confessar a vocês que eu estou sendo tratado num princípio de burnout e vim confessar um estresse pós-traumático para vocês. Se tem alguém que não está em paz, sou eu. Se tem alguém que tem a alma vibrando e que tem que brigar com essas coisas, sou eu. Então não estou lhes falando essas coisas de cima para baixo. Estou lhes falando essas coisas como alguém que faz parte desse drama. E a gente fica com a alma em conflito, né? Agora, meus irmãos, nós não somos discípulos de Tiago, graças a Deus. Nós somos discípulos de Jesus. A sabedoria que se fez carne. Nós somos discípulos do príncipe da paz, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é a paz que a gente precisa. Jesus é essa sabedoria encarnada. Não é sobre seguir um monte de regrinha que coach às vezes não dá para a gente ser bem sucedido. Isto não é sabedoria. Sabedoria é abraçar-se com o príncipe da paz e ter todas as áreas da nossa vida sendo permeadas por Cristo e apaziguadas por Cristo. Porque sabedoria se fez carne e habitou entre nós. E modelou perfeitamente para a gente que é possível andar sobre esta terra, sobre este mundo, com a alma pacificada, sem invejar os outros, sem andar quebrado por aí, criando conflitos uns com os outros, amarrando a nossa alma e a nossa interioridade por aí. Aí às vezes, acredite, esse é o meu caso, a gente precisa falar para Jesus: Jesus, a minha alma está vibrando aqui, e eu preciso receber um abraço do príncipe da paz, porque senão eu não vou conseguir dormir. Hoje eu não vou conseguir dormir. Hoje eu vou ficar rolando na cama, por causa dessas fraturas que estão dentro de mim. Aí a gente precisa do príncipe da paz vir acolher a gente. Aí a gente precisa do príncipe da paz vir apaziguar o nosso coração cheio de inveja, dizendo: você não precisa invejar, eu fui para a cruz, eu morri, dei a minha vida por você, justamente para que você não precise experimentar esse tipo de vida. Justamente para que você não precise viver essa vida de inveja, de conflito, de crise. Justamente para que você possa ser liberto dessas coisas. Eu fui o alvo da inveja, eu fui o alvo desse tipo de movimento, justamente para que você não seja mais alguém que vai sair invejando os outros por aí. Eu modelei sabedoria. Por isso, quando eu e você chegamos em Jesus, é chegar em Jesus. Não é seguir a cartilha de Tiago, é encontrar Jesus, porque Tiago está falando de Jesus. Aí a gente vai conseguir apaziguar o nosso coração e a nossa alma. A gente consegue dormir. A gente olha para o que o nosso irmão está recebendo de bênção, e aí a gente consegue descansar, porque a gente está em paz com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que o príncipe da paz ministrou ao nosso coração. Aí a gente olha para a vida dos outros e genuinamente se alegra pelos outros. A gente olha para a nossa realidade e está contente com a nossa realidade, porque encontramos um Cristo que apazigua o nosso coração. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece a gente. Obrigado porque o Senhor conhece a gente de tal maneira que a gente nem consegue imaginar o quanto a gente precisa de Jesus. Muitas vezes a gente não consegue nem discernir o tamanho da nossa necessidade, da graça do Senhor Jesus operando em nossos corações. A gente não consegue nem conceber muitas vezes o quão desesperadamente precisamos do príncipe da paz na nossa vida, entrando na nossa casa, entrando na nossa vida, tratando o nosso coração e a nossa alma, nos curando de um espírito de inveja. Ah, Pai, como a gente precisa de Jesus.
como a gente precisa de graça, como a gente precisa reconhecer que sequer a necessidade de Jesus nós somos capazes de reconhecer. Por isso, Pai, vem essa noite e nos visita. Sopra o Teu Espírito nesse lugar, nos lares daqueles que nos acompanham pela internet. Que a Tua boa mão trate e que o Teu Espírito sopre cura genuína, restauração genuína. Que a gente possa apaziguar o nosso coração de tal maneira que o Príncipe da Paz possa ser percebido perto de nós. Que o Príncipe da Paz nos abrace essa noite, nos acolha e apazigue o nosso coração cansado de tantas guerras silenciosas, de guerrear contigo mesmo, de guerrear com o outro. E que a Tua boa mão nos conduza e nos dirija. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.